Imagine um cenário onde as bases de poder de uma das maiores potências globais estão à beira de um colapso. Parece ficção, pois saiba que os movimentos estratégicos da Ucrânia estão transformando essa possibilidade em algo cada vez mais tangível. Enquanto o mundo observa de perto, a Rússia lida com pressões externas, conflitos internos e, quem sabe, um golpe que pode mudar tudo. Essa é uma análise que desafia o óbvio. Seria a guerra o estupim de uma reviravolta inesperada no coração do Kremlin? Muitos acreditam que o poder russo é inabalável, mas a história nos ensina que regimes caem não apenas por força externa, mas por rachaduras internas alimentadas pela resistência de seus adversários. A Ucrânia, com o apoio de aliados, mostra como estratégia, tecnologia e determinação podem desestabilizar até os gigantes. Quer saber como isso pode acontecer? Prepare-se para explorar os detalhes de uma trama que mistura diplomacia, inovação e coragem em tempos de conflito. As tensões entre Ucrânia e Rússia são como peças em um jogo de xadrez global, cada movimento ressoando além de suas fronteiras. Desde o início do conflito, a guerra se mostrou não apenas militar, mas também estratégica, envolvendo alianças e negociações nos bastidores. O mundo assiste enquanto estratégias ousadas surgem, deixando no ar a possibilidade de um golpe que possa desestabilizar a Rússia. Um exemplo recente foi a movimentação de tropas russas próximas à fronteira com a Ucrânia, gerando especulações sobre intenções veladas e reorganização de forças. E, convenhamos, cada decisão nesse cenário carrega implicações que reverberam em todo o globo. Esse conflito é um lembrete brutal de como alianças moldam os rumos de uma guerra. Países europeus, ao se posicionarem, redefinem sua própria segurança. Quem poderia imaginar que algo tão distante de nossa rotina diária poderia influenciar o preço do gás ou até mesmo as políticas de imigração? Mas é isso que está em jogo. Enquanto isso, a Ucrânia, com uma resiliência que inspira, articula contra-ataques com uma força surpreendente, desafiando a Rússia em frentes inesperadas. Os drones, por exemplo, têm sido usados de forma criativa para reverter situações desfavoráveis, destacando a inovação tecnológica em cenários de conflito. O que muitos não percebem é como esse cenário geopolítico afeta nossas próprias vidas. Ao mesmo tempo que nos preocupamos com o impacto econômico, também estamos vendo a ascensão de uma nova ordem global. A pressão sobre a Rússia, tanto militar quanto econômica, é um reflexo de como a diplomacia e a força se entrelaçam. Será que estamos prestes a presenciar um evento transformador? Fica a sensação de que, a qualquer momento, um movimento inesperado pode mudar tudo. Quando se fala do envolvimento dos Países Baixos no conflito entre Ucrânia e Rússia, o impacto é inegável. A contribuição com caças F-16 e tanques eleva significativamente a capacidade militar ucraniana, permitindo que o país enfrente a superioridade aérea da Rússia de maneira estratégica. Imagine a diferença que uma frota modernizada faz no campo de batalha, ações mais precisas, contra-ataques mais eficazes. Além disso, esse apoio transcende o poder bélico. Ele simboliza um compromisso sólido com a estabilidade da região e a defesa de valores democráticos. E o suporte não para nos equipamentos de combate. Os Países Baixos adotaram uma abordagem abrangente, enviando também recursos logísticos como hospitais de campanha e equipamentos para desminagem. Pense no impacto humano disso. Soldados feridos recebendo tratamento imediato ou áreas sendo limpas de minas, permitindo o retorno seguro de famílias. Esse tipo de apoio é um lembrete de que uma guerra não é vencida apenas com armas, mas com estrutura e planejamento voltados para a reconstrução e proteção. Outro aspecto fascinante é o crescente apoio público holandês a essas medidas. Mesmo diante de desafios econômicos, a população demonstra cada vez mais apoio às sanções contra a Rússia. Essa mudança de prioridades reflete como as nações adaptam suas políticas externas em tempos de crise. Enquanto isso, as ruas das cidades holandesas se tornam palco de discussões sobre justiça, resiliência e a necessidade de um mundo mais seguro. Não é curioso como um conflito distante pode influenciar debates tão próximos de casa? Estratégia holandesa no apoio à Ucrânia vai além das trincheiras e do campo de batalha. Os recursos enviados, como hospitais de campanha e equipamentos para desminagem, revelam uma abordagem humanitária e estratégica. Imagine o impacto de poder salvar vidas em tempo real, enquanto minas terrestres são desativadas para que as comunidades locais possam recomeçar.
Essa combinação de força e cuidado destaca como uma nação pode contribuir para a vitória sem perder de vista os valores humanos. Além disso, essa assistência não só fortalece a Ucrânia, mas também redefine como o mundo percebe o conceito de ajuda militar. Enquanto muitos associam o termo apenas a tanques e mísseis, os Países Baixos demonstram que a logística e o suporte estrutural são tão cruciais quanto as armas em uma guerra. Um exemplo é a implementação de sistemas de apoio para refugiados, permitindo que famílias deslocadas encontrem abrigo e segurança em meio ao caos. Isso reforça a mensagem de que uma nação aliada é mais do que um fornecedor de armas. É uma parceira na sobrevivência e na esperança. Esse tipo de colaboração também muda as dinâmicas dentro da própria Rússia, que observa como a resiliência ucraniana é reforçada por ajudas estratégicas e não apenas combativas. É interessante pensar em como essa abordagem multifacetada pode ser um divisor de águas. Afinal, o que é mais poderoso? Um exército bem equipado ou um povo com infraestrutura para resistir e reconstruir? Os holandeses parecem já ter encontrado sua resposta. A opinião pública nos Países Baixos tem evoluído de forma notável desde o início do conflito entre Ucrânia e Rússia. Apesar dos desafios econômicos enfrentados pela Europa, o apoio às sanções contra a Rússia continua a crescer. Isso reflete uma mudança na percepção coletiva, onde valores como liberdade e justiça ganham mais destaque que o conforto econômico imediato. É quase como se o povo holandês dissesse: estamos dispostos a sacrificar o agora pelo bem maior. Essa mudança tem impulsionado políticas mais assertivas, marcando uma aliança ainda mais firme com a causa ucraniana. Essa transformação, no entanto, não aconteceu da noite para o dia. Protestos, debates e campanhas informativas foram cruciais para engajar a população. Imagine uma praça cheia em Amsterdã, com cidadãos exigindo ações firmes contra as injustiças da guerra. Movimentos assim criaram um espaço para que líderes políticos pudessem agir com maior respaldo popular, ampliando o alcance das sanções e o envio de ajuda humanitária e militar. Essa conexão entre política e sociedade civil é um lembrete de como o engajamento coletivo pode moldar decisões de grande impacto. E há algo poderoso nesse tipo de união. Ele transcende fronteiras. A solidariedade com a Ucrânia é sentida não apenas nos corredores do governo, mas também nos lares e corações dos holandeses. Enquanto as famílias discutem sobre a escalada do conflito e suas repercussões, percebe-se um consenso emergente de que apoiar a Ucrânia é não apenas uma questão de estratégia, mas de humanidade. Essa mobilização coletiva prepara o terreno para os próximos passos, que podem redefinir a dinâmica geopolítica global. A Ucrânia tem demonstrado uma capacidade surpreendente de adaptação e inovação no conflito contra a Rússia. Os contra-ataques bem-sucedidos, utilizando drones e tecnologias avançadas, destacam uma transição crucial de táticas defensivas para ofensivas. Imagine pequenos dispositivos voadores, operados com precisão, mudando o rumo de uma batalha em segundos. Esses avanços não apenas equilibram o campo de batalha, mas também mostram ao mundo que a criatividade e a tecnologia podem superar a força bruta. Além disso, o uso estratégico dessas ferramentas tem um impacto psicológico inegável. A Rússia, acostumada a impor sua superioridade militar, enfrenta uma resistência que desafia sua própria narrativa de invencibilidade. É como se os ucranianos dissessem: não somos apenas vítimas, somos inovadores. Esse espírito de resiliência reverbera além das trincheiras, inspirando outras nações a explorar soluções criativas em seus próprios desafios. Um exemplo claro disso é a integração de inteligência artificial na logística militar, reduzindo o tempo de resposta e maximizando os recursos disponíveis. O que torna tudo ainda mais fascinante é a rapidez com que essas inovações são implementadas. Em tempos de guerra, a velocidade é tudo, e a Ucrânia provou estar à frente nesse quesito. Enquanto a tecnologia avança, também evoluem as táticas, e com elas, a esperança de um desfecho mais favorável. Esse ciclo de inovação contínua não só pressiona a Rússia, mas também redefine como o mundo percebe os limites de um conflito moderno. A energia emergiu como uma das armas mais poderosas nesta guerra entre Ucrânia e Rússia, afetando diretamente não apenas os campos de batalha, mas também a dinâmica econômica global. Os ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia deixaram milhões sem eletricidade e aquecimento, especialmente durante os meses mais frios. É como se o inverno se tornasse mais uma frente de batalha,
onde sobreviver já é um ato de resistência. Essa vulnerabilidade, no entanto, despertou uma determinação inabalável. A Ucrânia não só repara, mas também adapta suas redes para resistir a novos ataques. Ao mesmo tempo, esse cenário forçou a Europa a rever sua dependência energética da Rússia, criando um movimento em direção às fontes renováveis. Países como a Alemanha e a França, antes altamente dependentes do gás russo, têm investido pesadamente em energia solar, eólica e em novas tecnologias de armazenamento. Imagine a transformação que isso representa: uma mudança de um sistema baseado em combustíveis fósseis para um futuro mais sustentável. Essa transição, embora ainda em curso, já começou a enfraquecer a influência russa, mostrando que a força econômica pode ser diluída com inovação e planejamento estratégico. O impacto dessa guerra energética não se limita às nações em conflito. Ele atinge também os lares de pessoas comuns, com contas de energia mais altas e a busca por soluções mais econômicas e sustentáveis. Enquanto a Rússia usa o gás como ferramenta de pressão, a resposta europeia demonstra que crises podem ser oportunidades. Será que estamos testemunhando o início de uma nova era, onde a geopolítica da energia será dominada não pelo controle de recursos, mas pela capacidade de inovar? O conflito entre Ucrânia e Rússia continua a revelar novas camadas de complexidade, e estamos apenas começando a entender como isso pode impactar o futuro. À medida que a guerra avança, a possibilidade de um golpe devastador na Rússia parece mais concreta. Será que o apoio internacional à Ucrânia e as inovações tecnológicas vão ser suficientes para desencadear uma mudança radical? E como isso pode afetar o cenário global? Não perca a chance de entender as forças em jogo e como isso pode transformar o equilíbrio de poder no mundo. Agora, é sua vez. O que você acha que poderia ser o próximo passo decisivo nesse conflito? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros assuntos que estão moldando o futuro.